Aí. Tá compartilhando para vocês? Sim. Sim. Qualquer coisa, se de repente vocês perceberem que eu estou falando alguma coisa que já não é mais do slide, pode ser que o slide tenha se interrompido, ficado parado num lugar só, daí vocês me avisem, por favor, que já na sexta-feira isso aconteceu, tá? Só me avisem daí. Vamos lá? Bom, a gente estava falando na semana passada sobre um pouco de história, né? Tá aparecendo em modo apresentação para vocês? Onde que parece isso, professor? Ele aparece inteiro na tela, ao invés de aparecer aquele fundo branco do PowerPoint. Está aparecendo na tela só aqui. Só a tela inteira, né? Então tá certo. Beleza. Então, a semana passada a gente falou um pouquinho da evolução, né, dos hospitais aí no mundo. Aí a gente vai passar agora para falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, aqui no Brasil, o que a gente tinha? Obviamente, antes do descobrimento, a gente não tinha nada. E aí, quando a gente teve todo aquele processo de descobrimento, né? Chegou alguém, deixa eu abrir lá. Quando aconteceu o processo de descobrimento, vieram os portugueses, junto com eles, então, né? O que eles sempre traziam eram os religiosos para transformar os nativos em católicos, né? Que eles eram bem católicos, os portugueses eram bem católicos. E como a gente viu lá anteriormente, a Igreja Católica por muito tempo foi a principal responsável por, né, manutenção da saúde da população. Então, eles ficaram por muito tempo como os responsáveis por construção de hospitais, atendimento de doentes e tudo mais. E daí, quando vieram para cá, aconteceu a mesma coisa. Eles acabaram vindo, então, trouxeram religiosos, e junto com os religiosos vieram as igrejas, e ao lado das igrejas, as santas casas. Então, a gente pode ver, né, que as santas casas estão aí espalhadas até hoje pelo Brasil. Muitas delas hoje não são mais administradas pela Igreja Católica, mas pelo menos no início, quando elas foram criadas, cada uma delas, elas eram de responsabilidade da Igreja Católica. Então, se vocês forem aí para o interior do Paraná, vocês vão ver muitas santas casas. Se vocês forem para o interior do Brasil, de uma forma geral, vocês vão ver muitas santas casas. E elas começaram, então, a surgir logo depois do descobrimento. Logo depois, que eu digo, alguns anos depois, mas não demorou muito tempo até se construir e se colocar para funcionar. E junto com as igrejas católicas, a gente teve também o surgimento de outros hospitais que eram de responsabilidade do Exército. Por quê? Da mesma forma que o governo português mandava os religiosos para transformar os cidadãos dos locais conquistados em católicos, eles mandavam também bastante gente, soldados, né? Bastante gente, na verdade, de várias, não sei como é que fala, mas várias categorias, né? Para defender aquilo que eles tinham conquistado. Então, também aconteceu de mandar muita gente para cá para proteger o país de outros invasores, né? Eles tinham invadido, né? Tinham, entre aspas, descoberto, mas não queriam dividir isso com ninguém. Então traziam muitos soldados para fazer
o processo de cuidado, né, de segurança do país para não ter outros invasores. Deixa eu lá abrir que chegou alguém. Aí, então, para ter esses soldados bastante eficientes no seu trabalho, né? Então eles construíam hospitais também para qualquer eventualidade, né? De repente uma batalha, alguma coisa que algum soldado ficasse ferido, eles precisavam de um local que pudesse tratar essas pessoas. Então eles acabavam construindo também locais estratégicos, hospitais. Tanto que, né, até aqui em Curitiba a gente tem um hospital do Exército. Então foram vários que foram também se espalhando pelo país, nos locais mais importantes, né? Principalmente lá no início no litoral, em cidades que estavam crescendo no litoral. Tanto que a primeira Santa Casa que a gente tem aqui no Brasil é a Santa Casa de Santos, né? Que não é nem de São Paulo, que nem existia ainda. Era a Santa Casa de Santos, que era local estratégico ali no litoral de São Paulo. Depois também, com o tempo, eles foram vendo outros locais estratégicos, né? E lembrando que o exército acabou se espalhando pelo país inteiro para poder defender o país, né? Em todas as suas fronteiras. Esses hospitais também foram sendo criados. Menores, maiores, mas sempre alguns hospitais próximos a locais onde existia uma concentração grande de, de soldados do exército. Então, os primeiros hospitais que a gente tem aqui no Brasil estão ligados ou à Igreja Católica ou ao Exército, ou seja, de uma forma geral, de responsabilidade do governo português mesmo, né? Porque a Igreja, né, mantida com o, entre aspas, dinheiro português, né? Que era, uma parte já era nosso dinheiro mesmo, né? O Exército também era pago tudo pelo governo português. Então, o primeiro hospital, como eu falei, que foi fundado aqui no país foi o Hospital de Santos, Santa Casa de Santos. Ela foi construída pensando na questão, né, de se ter uma. Como é que posso dizer para vocês? Pelo fato de ser um porto e já ser um porto movimentado, né, então eles tinham uma movimentação bastante grande ali. Então, era importante, né, para a Igreja Católica firmar o seu poderio ali dentro da cidade de Santos. Então, foi aberto para atender a população de uma forma geral e o Exército também, que não tinha nenhum hospital dentro de Santos. E o primeiro militar que foi construído, ele foi construído mais tarde, né, em 1727, no Rio de Janeiro, que depois virou Hospital Real Militar e depois passou ao Hospital Militar e tudo mais. Um pouquinho dentro desse período aí, a gente tem também uma situação interessante em Salvador, que também é uma cidade litorânea, né, alvo de ataques e tudo mais, né, então precisava ser defendido. A Santa Casa também foi a primeira instituição criada. E depois de muito tempo, o primeiro hospital militar. E lá era uma coisa bem interessante. A Santa Casa, então, ela era bastante grande, né, para o porte da cidade na época, e eles acabavam, então, atendendo, tinham lá alas específicas para atendimento do exército. E, né, nessa brincadeira, as Santas Casas cobrando algumas coisas do exército. Então, o exército acabou percebendo que seria mais interessante eles criarem o próprio hospital do que ficar dependendo da Santa Casa e tendo que custear muita coisa da Santa Casa. Então, dessa forma, também teve essa ligação e daí veio a Santa Casa e depois veio o Hospital Militar. Aqui uma foto para vocês terem uma noção. Na foto da esquerda
na verdade, é a foto da demolição do hospital. Então, aí onde está esse terreno é onde existiu o primeiro hospital, né? E esse da foto da direita é a, a construção mais recente, a terceira construção do mesmo hospital. Ele foi construído primeiro no morro, ali é um morro, tem uma descida maior ainda, e depois ele foi puxado mais para baixo e construíram uma nova sede, e depois construíram essa terceira sede, que é essa que está aparecendo aí na foto. Aqui, só para vocês terem uma noção, é a Santa Casa de São Paulo. Ela também é bastante antiga. Se vocês olharem na foto da esquerda, é a foto da ala principal, a primeira que foi construída. E se vocês olharem na foto da direita, vocês vão ver que aparece bem no centro ali a ala principal, né, que tem ainda um monte de árvores. No meio tem também um pátio, tem uma pequena igreja. E aquela parte de trás são anexos que foram construídos em momentos diferentes. Então, a Santa Casa iniciou já com uma estrutura bastante grande, porém, com o passar do tempo, ela precisou ser pela demanda que ela tem hoje, né? E vocês vão ver que isso acontece com muito hospital aí pelo país. Eles começam com uma estrutura pequena, muitas vezes, né? Mas suficiente para atender a região onde eles estão, porém, com o passar do tempo, eles precisam se expandir, né? Aumentar a sua estrutura física, porque aquela estrutura já não é mais suficiente. Se vocês perceberem bem, vocês vão ver muitas vezes as construções mais antigas neste formato inicial da Santa Casa, né? Que vocês vejam ali que tem o que? 1, 2, 3 andares, né? Então é uma estrutura comprida e baixa. A gente chama isso de uma estrutura horizontal. E com o passar do tempo, né, com a modernidade, a gente vê então a mudança de tipo de estrutura passando para uma estrutura vertical. Então, a maior parte hoje dos hospitais são construídos da forma vertical, mas naqueles mais antigos a gente vê muito essa estrutura horizontal, né, que era a estrutura vigente na época, com pavilhões. Vejam aqui dos lados essas extensões aqui, a gente chama de pavilhões, né, que, né, hoje em dia já é um pouco. A gente tem um terreno desse tamanho aí e aproveitar ele hoje seria, digamos que seria mal aproveitado, né? Porque fazer um prédio de 3 andares é muito dinheiro investido num terreno, que são caríssimos hoje, né? Para você não aproveitar bem estruturalmente. Então, hoje, os hospitais já perceberam que eles podem ser verticais e aproveitar muito bem um terreno menor, né? Para não ter tão elevado e fazer vários andares para que isso acabe tendo um custo mais baixo no final das contas. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber o aparecimento de alguns hospitais que já não eram mais ligados nem ao exército, nem às santas casas, nem à Igreja Católica. Então, os primeiros hospitais que surgiram, que não estavam ligados diretamente nem a um nem a outro, eram hospitais que a gente chama de beneficentes. Então, também, se vocês olharem aí pelo país, vocês vão encontrar vários hospitais que têm no nome deles, né, essa relação à beneficência. Então, a gente tem aí mais famosos, né, o Hospital Beneficente de São Paulo, né, e o Hospital Beneficente do Rio de Janeiro. Os dois são os mais famosos, mas não são os únicos. Que acabaram sendo criados de uma forma um pouco diferente. Então, vejam só, aqui eu estou falando de 4 hospitais beneficentes portugueses, em 4 cidades diferentes, que foram criados em momentos diferentes, mas todos com características idênticas. Que características são essas? Então, naquela época,
1800 e pouco, teve uma leva bastante grande de portugueses vindo para o Brasil para se instalar aqui. E, obviamente, a gente já tinha uma comunidade portuguesa bastante grande. Nessas 4 cidades, principalmente, a gente tinha, então, comunidades bem grandes e bem instaladas já. Comunidade, né, já onde as pessoas portugueses já tinham se estabelecido, já tinham melhorado de vida, já estavam com condição de vida muito melhor, a maior parte deles, pelo menos, né? E teve uma leva bastante grande de portugueses vindo para cá, né, para tentar a vida, e muitas vezes eles vinham, né, na sorte mesmo, com pouquíssimo dinheiro, para tentar, né, conseguir um emprego, alguma coisa e melhorar de vida. E esses portugueses que já estavam instalados aqui perceberam, né, eles tinham uma recepção muito boa desses portugueses que estavam vindo, e eles começaram a perceber que muitas vezes esses portugueses que estavam chegando, eles não tinham nem condições de se manter, muito menos de, caso ficassem doentes, conseguir algum tipo de tratamento. O tratamento era realizado na Santa Casa, mas muitas vezes precisava de muito tempo para se fazer um tratamento, para ter uma vaga, coisas que a gente conhece até hoje, né? Porém, esses portugueses mais abastados, mais ricos, então resolveram se unir, fazer uma espécie de uma cooperativa, criar um local para acolhimento dessas pessoas. Então, aquele acolhimento inicial, as pessoas chegando, né, de Portugal, então sendo recepcionadas lá, recebendo informações, quem não tinha onde ficar, tentar colocar essas pessoas em algum lugar provisoriamente, ajudar na busca de emprego, na busca de um local para morar, tudo mais, e, né, também prestar atendimento médico. E dessa forma foram criados esses hospitais. Desse trabalho todo desses portugueses mais ricos que tinham aqui, eles se reuniram e criaram hospitais e bancaram a construção desses hospitais e bancaram a pagamento, né, de manutenção. Depois, né, pagamento de médicos, de funcionários, pagamento de equipamentos, materiais, medicamentos, tudo. Então, essas associações foram criadas pensando nesses portugueses que vinham, né, e eram acolhidos, e enquanto eles não tivessem uma boa vida, né, não tivessem bem instalados, eles seriam atendidos gratuitamente por esses portugueses. Depois, esses portugueses que se instalavam, né, e a vida melhorava, eles passavam a ter a possibilidade de utilizar esses hospitais, aí com pagamento, né, daí conforme a possibilidade de cada um. E a manutenção acabava sendo feita pela própria comunidade. Isso aconteceu também com outras situações, né, que a gente viu aqui no Brasil, de vir uma comunidade grande, o sírio-libanês, por exemplo, ou o Albert Einstein, que é israelita, né? Todos com essa da própria comunidade fazer a manutenção. Então, de início, né, e por muito tempo, eram hospitais que só atendiam os portugueses, descendentes de portugueses, e esses que estavam chegando. Eles não prestavam atendimento para a população de uma forma geral. Com o passar do tempo, né, a comunidade foi se espalhando, já não tinha mais toda aquela união que tinha antigamente, assim, a situação do país, várias situações. Esses hospitais passaram a prestar atendimentos para a população de uma forma geral. Tanto que esses hospitais hoje, eles atendem a população, atendem convênio, atendem SUS, como qualquer outro hospital. Eles se abriram, então, para a população. Mas, de início, era só para atendimento dos próprios portugueses. No caso do sírio-libanês também, só
da, da própria comunidade, e os israelitas também, a mesma coisa. Tá indo para frente, tranquilos os slides? Sim, professor. Beleza, então. Seguindo em frente, então, a gente tem então uma outra situação que acontece e que é muito comum até hoje aqui no Brasil, né? As coisas só acontecem depois que um problema aparece, né? Uma tragédia acontece. Então, começa-se a se preocupar com uma situação depois que uma tragédia acontece. E lá, na antiguidade, alguns anos atrás, né, a gente teve aí surto de algumas doenças, então doenças contagiosas, tal, aonde então começaram a se, depois das doenças já instaladas na população, começaram a se fazer campanhas para tentar evitar a disseminação dessas doenças, e dessa forma alguns hospitais foram criados. Então, lá no Rio de Janeiro, a gente teve a criação de alguns hospitais públicos, né? O próprio governo do estado, o próprio município do Rio de Janeiro, começaram a construir alguns hospitais depois, né, de algumas situações, algumas epidemias, alguma coisa assim do gênero. Então, como parte de campanhas sanitaristas, né, começaram a construir hospitais. Então, o que acontecia? Acontecia um surto, né? Um monte de gente ficava doente, muitas vezes, dependendo da doença, podia ter um monte de mortes também, e daí depois vamos pensar o que a gente pode fazer. Né? Então, para se construir um hospital não se leva 2, 3 dias. Então, depois, né, do surto, da pior fase ter passado, é que se construía alguma coisa. 2 anos depois, conseguia-se construir e colocar para funcionar um hospital para uma eventual novo surto de doença. Então, isso aconteceu bastante no Rio de Janeiro, e em São Paulo também a mesma coisa. Então, o governo de São Paulo começou a criar hospitais públicos e criou alguns bem específicos, como o Hospital de Isolamento de São Paulo, que foi um hospital que foi criado para ter surto de varíola. Então, imaginem que teve um surto de varíola, né? A coisa começou a ficar bastante complicada e resolveram criar um hospital para isolar. Por mais que se tivesse já um local que pudesse ser aproveitado, né? Já tem um prédio que a gente pode aproveitar para fazer esse isolamento. Até isso começar a funcionar, leva tempo, né? Então, infelizmente, aqui no país a gente tem essa forma de ver as coisas, né? Depois que a tragédia acontece, que a gente tenta fazer alguma coisa. E foi assim que, bom, pelo menos foi assim que a gente teve, se for olhar para um outro lado, né? A gente teve a criação de hospitais públicos no país. Mas, às vezes, com várias vidas sendo levadas, né? Porque não existia um local específico. Então, aqui a gente vê a criação de um hospital diferente, né? Um hospital que precisava ser retirado, né? Para isolar essas pessoas. Então, a varíola era uma doença contagiosa que não se tinha muito o que fazer na época, né? Não existia uma vacina, não existia nada. Então, as pessoas precisavam ficar separadas. Então, elas eram levadas para esse hospital, longe, geralmente, da cidade, para evitar qualquer tipo de contágio. Então, dessa forma, foram criados esses hospitais nesse tipo de sistema. Depois a gente viu outros, né? Aqui no Paraná, inclusive ali na Lapa, a gente tinha um que foi criado também dessa forma para abrigar as pessoas que tinham hanseníase. Então, naquela época,
foi criado esse hospital, a hanseníase era uma doença contagiosa e sem nenhum tipo de tratamento efetivo que levasse à cura, né? Então, o que acontecia? As pessoas iam para esse hospital e ficavam lá a vida inteira, praticamente. Então, elas chegavam lá, não só esse, tinha em Ponta Grossa, também tinha vários hospitais para hanseníase, e dessa forma, então, as pessoas ficavam. Eram hospitais grandes, isolados, eram quase umas fazendas, né? E o que acontecia, então, as pessoas, como elas iam ficar a vida inteira lá, elas acabavam construindo casa, acabavam conhecendo outras pessoas, às vezes casando, tendo filhos, tudo mais, e viviam a sua vida normal, somente isoladas, né? Isoladas do resto da população. Então a gente tinha muito disso. E com o passar do tempo, né, a gente foi tendo mais uma forma de crescimento de opa, de aparecimento de novos hospitais quando a legislação do Ministério da Educação falou que para se ter uma faculdade de medicina dentro de uma universidade era necessário ter um hospital escola para utilização desse hospital escola para campo de estágio e trabalho para os alunos. E dessa forma foram criados os hospitais escola das universidades federais, que era onde a gente tinha na época os cursos de medicina. Então, o primeiro foi o Hospital São Francisco de Assis, que foi incorporado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1942, e logo em seguida o Hospital de Clínicas de São Paulo, que foi incorporado pela Universidade de São Paulo, pela USP. A gente teve aqui em Curitiba também o Hospital de Clínicas, que foi incorporado pela Universidade Federal. E assim a gente teve o aparecimento de um outro tipo de hospital também, os chamados hospitais escola. E, com o passar do tempo, a gente teve, então, desenvolvimento cada vez maior do grupo de hospitais, diferentes tipos de hospitais que a gente tem aqui no Brasil. Ok? Então, de história seria isso. E a gente vai um pouquinho mais para frente, vamos falar um pouco mais ainda de hospitais hoje. O que a gente vai abordar sobre os hospitais? Não sei se vai dar tempo de a gente ver tudo isso hoje, mas nessa aula e na próxima, se for o caso. A gente vai ver alguns conceitos, a gente vai ver os objetivos dos hospitais, como eles se classificam, os tipos diferentes de hospital e a estrutura organizacional, como que ela funciona. Então, pergunto para você, quem pode me conceituar um hospital? O que é um hospital? Todo mundo aqui já viu um hospital. Todo mundo aqui deve imaginar o que faz um hospital. Quem me conta? O povo tá mudo hoje, professor. Pois Tudo é. falhado. Então, Ô, professor, diga. vamos lá. O hospital é uma concentração, um lugar para tratamento, um lugar para isolamento, um Uhum. lugar de especialização para resolver patologias, né? Uhum. E exames e etc. Então, Muito bem. Que mais? Mais alguma coisa? tratamentos de patologia, especificação, procedimentos, intervenção Procedimento. cirúrgica, né? Uhum. Internamento. Acho que isso, né, professor? Uhum.
Isso também. A gente tem uma definição hoje de hospital da Organização Mundial de Saúde que ela fala um pouquinho mais que isso. A gente já vai ver. E, na verdade, assim, a gente tem que ver, para fazer uma caracterização, né, uma definição, a gente tem que ver quem que está definindo, né, porque tem diversos pontos de vista diferentes. E às vezes, quando a gente fala de hospital, a gente pensa só na parte da doença, né? Dos pacientes e da doença. Mas será que não tem mais alguma coisa além disso? Então, tem uma definição de hospital que eu acho ela bem interessante. Ela é vista, deixa eu colocar lá, ela é vista por um ponto de vista um pouquinho diferente, um ponto de vista mais administrativo. E vejam se a pessoa não tem razão. É grande, mas ela é bem abrangente. Então, o hospital representa um universo de características particulares, paradoxais e diferentes. Lá ocorre todo tipo de situação. Por conseguinte, surgem problemas de origens diversas. Chegam enfermos com esperança de uma recuperação imediata. Chegam familiares angustiados em busca de soluções. Executivos sadios para verificar seu estado de saúde. Ao mesmo tempo, chegam vítimas de catástrofes e de intoxicação grave. De repente, chega o indivíduo que acaba de perder a última esperança de vida. Chegam visitantes, curiosos, autoridades, cientistas, estudantes, vendedores, transportadores, aspirantes a empregos, trabalhadores, entre os quais médicos, laboratoristas, enfermeiros e outros profissionais da saúde, engenheiros, auxiliares de todas as áreas, secretárias, especialistas de finanças, técnicos em estatística, enfim. Dentro dessa estrutura existe um sem número de atividades diferentes e variados interesses. O hospital é um universo que contém todas as complexidades imagináveis, diferentemente do resto das organizações. As tarefas multifacetadas da direção exigem preparação integral, grande capacidade de liderança, aplicação da mais exigente lógica, bom senso, habilidade, iniciativa, autoridade, serenidade, sensatez e ética inquestionável. Então, é um ponto de vista bastante interessante, né? Porque foge um pouquinho daquela visão que a gente tem e que a gente centraliza ali, né, na doença e no paciente e nos profissionais da saúde. Se a gente for pensar, realmente é um universo gigantesco, onde a gente tem, além dos profissionais da saúde trabalhando, a gente tem outros profissionais de outras áreas. Um hospital não funcionaria se não tivesse gente da área de administração, gente da área de finanças, gente da área de compras, né? Pessoal que faz limpeza, pessoal que auxilia o armazenamento, por exemplo, o recebimento de materiais, armazenamento. Então, essa definição é bastante interessante exatamente por isso, porque ela fala do universo como um todo, né? E quem que circula ali dentro? Não é só o paciente, é o parente, né? É o vendedor. A gente, como farmacêutico, acaba conhecendo muito bem esses vendedores, os representantes de laboratórios. Tem uma, digamos assim, uma quantidade gigantesca de diferentes pessoas para trabalhar, né, para conseguir fazer com que esse hospital funcione. Então, ele até fala ali no final, né, quem gerencia, né, um hospital tem que, nossa, ser uma pessoa assim, extremamente competente, porque ele vai lidar com os mais diversos profissionais, com as mais diversas situações, né? E a coisa tem que funcionar. Uma catástrofe, né? É uma coisa assim que mostra muito isso, né? Aconteceu algum tipo de catástrofe. O hospital tem que estar pronto em segundos, né, para receber aquelas pessoas que, de alguma forma, vão precisar do serviço do hospital. Ele tem que estar pronto. Então, para isso, ele tem que ser muito bem organizado. Então, ele foge só da questão, né, do doente que entra, se interna, tudo mais. A gente tem o doente, é a pessoa, na verdade, que vai lá para fazer uma consulta, ela pode estar perfeitamente
mas ela vai lá só para fazer uma consulta, porque ela faz check-up a cada 6 meses, ou a pessoa que vai lá porque ela precisa comprovar no seu trabalho que está tudo certo, né? Então, não é só doente em relação a essa questão da saúde também. É muito mais do que isso. Então, essa definição é bastante interessante. E a gente tem uma outra definição que é bastante interessante, talvez vocês não tenham conhecido, mas que é bastante revelador. Então, esse autor fala que antigamente o médico levava na sua pequena maleta preta tudo o que necessitava para o atendimento ao paciente, que era o estetoscópio, aparelho de pressão e aquele martelinho de bater no joelho, né? Quem é mais antigo lembra, né, do médico que ia na casa da pessoa, né? Ele que levava todo o seu material dentro daquela malinha preta, bem conhecida, e com aquilo ele se resolvia, né? Com aquilo ele resolvia o problema. Com o passar do tempo, né, com as novas tecnologias, começaram a surgir equipamentos, tudo mais que ele já não conseguia colocar dentro daquela mala, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu uma migração, né? Ao invés de um médico ir na casa da pessoa para fazer uma consulta, um atendimento, a pessoa teve que começar a passar a ir até o hospital, porque se ela precisasse de um exame, o equipamento estaria ali no hospital, né? O médico não conseguia carregar uma máquina de raio-x para fazer um exame, por exemplo. Então, centralizava-se e centraliza-se hoje os equipamentos necessários dentro de um hospital. Então, ao invés de o médico ir agora à casa do paciente, o paciente vai até o hospital e lá ele encontra o médico. Ou seja, o hospital passou a ser um intermediário dentro desse processo de tratamento, né, de relação entre o médico e o paciente. Então, hoje, os dois se encontram ali no hospital, certo? Então, é uma coisa bastante interessante esse autor fala, né? E ele também complementa falando que o hospital é uma das mais complexas empresas existentes, devido às suas múltiplas atividades e já ao ser construído exige a participação de uma equipe multidisciplinar. E isso é uma verdade muito grande. Então, pelo fato de ser extremamente complexo, de ter tudo aquilo que a gente viu na definição anterior, né? Tem a parte da saúde, mas tem a parte administrativa, tem a parte financeira, tem a parte, inclusive, de manutenção, né? Quando se constrói hoje um hospital, é importante que cada representante de um dos grupos de trabalho que ele vai ter no futuro participe dessa criação desse hospital. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, para uma farmácia de um hospital ser criada, digamos que o hospital vai ser construído. Então, para a farmácia do hospital ser criada, mesmo ela não estando em funcionamento ainda, já é necessário ter um responsável técnico. Então, mesmo o hospital não estando construído, né, não estando em pé, já é preciso ter um representante da farmácia. E esse representante ele ia ajudar os engenheiros, né, na construção. Como assim? Ele vai ter que dizer para o engenheiro quais são as necessidades da farmácia. Aonde que a farmácia precisa ficar, o que a farmácia vai precisar, quais as estruturas, né? Vai ter algum equipamento, então onde que vai ficar esse equipamento, qual que é o tamanho desse equipamento. Isso é bastante importante para evitar algumas situações que aconteceram no passado. Não sei se eu já comentei com vocês uma vez, mas teve um local aqui em Curitiba que já era um hospital tal, e eles compraram um novo equipamento, que era um equipamento bastante grande tal, e não tinha espaço para eles, tiveram que fazer um anexo, né, um puxadinho para armazenar e para utilizar ali esse equipamento.
Muito bem, foi lá, o engenheiro foi lá, fez a planta, tal, construiu, não conversou com ninguém, construiu, tal. Muito bem, tá pronto. Ok, manda vir a máquina então. Veio a máquina não passava pela porta, né? Ninguém parou para pensar nisso. Tiveram que quebrar uma parede que tinha sido recém construída para conseguir colocar o equipamento lá dentro, fechar essa parede novamente para o equipamento em funcionamento. Então, assim, sem a informação dos responsáveis, né, dos conhecedores do setor, é bem provável que isso venha a acontecer. E antigamente a gente tinha isso. Tem um hospital aqui em Curitiba que ele foi construído, acho que na década de 40, por aí, eu não tenho muita certeza, talvez até antes. Então ele foi construído dentro dos padrões da época, hospital de 2 andares, comprido, assim. Tá muito bem, então tá pronto. Agora vamos então separar os setores, né? Ah, aqui vai ser enfermaria, aqui vai ser quarto particular, aqui vai ser centro cirúrgico, tal, tal, tal. Ah, e a farmácia? E não tem mais lugar. E agora, o que vai fazer? Vamos pôr a farmácia embaixo da escada, que é o único lugar que sobrou. E a farmácia, por muito tempo, ficou embaixo da escada. Então vejam só a falta que faz essa conversação, né? Essa participação conjunta de uma equipe como um todo, né? Todos participando, todos passando as informações do que necessita para que, então, no final, não venha acontecer esse tipo de coisa. E nessas, né, a farmácia ficou por muito tempo embaixo da escada. Com o passar dos anos, essa farmácia conseguiu um lugarzinho diferente, ela foi colocada em outro local e essa parte acabou sendo aproveitada para armazenamento de produtos. Mas a farmácia, como um todo, era ali, embaixo da escada. Ok? Então, para evitar esse tipo de coisa, é necessário que a gente tenha aí, lá na construção, a participação dos representantes da equipe multidisciplinar. Um conceito mais antigo que a gente tem, então, dizia que o hospital trabalha para cuidar do doente, objetivando a recuperação da saúde do mesmo. Sim, mas não é só isso, né? Hoje, os centros de saúde buscam pesquisa para promover saúde, ou seja, a prevenção de problemas e doenças. Ou seja, a visão antiga, e não só da gente como leigo, mas dos próprios profissionais, é que um hospital era para cuidar do doente. Mas não é só isso, né? Como eu comentei, vai gente no hospital que não é doente, foi simplesmente fazer um check-up, ou foi fazer um exame para entrar no emprego, ou para sair de um emprego, ou foi fazer outra coisa, né? Então, é um conceito que não está errado, mas ele está incompleto. O conceito que a gente tem, que eu comentei da Organização Mundial da Saúde, que é um pouquinho mais abrangente, fala que o hospital é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência à saúde, preventiva e curativa, ou seja, pode ser, né, uma fonte de prevenção também, não só de cura, né, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio e ainda um centro de formação para os que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas biossociais. Então, hoje, né, o conceito que a gente tem da Organização Mundial de Saúde diz que o hospital, ele é sustentado por 3 grandes pilares: a saúde, o ensino e a pesquisa. Então, não é só cuidar, né, da pessoa doente, mas é também prevenir. Não é só prevenir, né, a doença e cuidar do doente, também é ser um local de ensino,
o hospital hoje, obrigatoriamente, pelo conceito, né, da Organização Mundial de Saúde, ele tem que ser um local aberto à população estudantil para, né, ser um local de aprendizado e também de pesquisa. Hoje a gente vê muitos hospitais trabalhando com pesquisas para desenvolvimento de novos produtos, de novas técnicas, para avaliação de medicamentos. Então, a gente vê muito hospital fazendo parceria com alguma empresa de medicamentos que está testando um novo medicamento, está numa daquelas fases de desenvolvimento de um novo medicamento, né? E daí dentro do hospital a gente vê muitas vezes esses testes sendo realizados. A gente também desenvolvimento de novas técnicas. A gente teve alguns anos atrás aqui em um hospital aqui também particular, inclusive, um médico desenvolvendo uma nova técnica de cirurgia cardíaca. Então ele tinha lá todo um processo, claro, tem todo um processo, não é uma coisa assim, hoje eu vou fazer diferente, não, né? Você tem que ter todo um estudo, tem que ter todo um processo antes, né? Quando você for aplicar essa técnica, depois de passar por comitês de ética e tudo mais, você precisa que o paciente concorde com isso, né? Então não é uma coisa assim tão simples. Mas ele acabou desenvolvendo uma técnica de cirurgia cardíaca que está sendo utilizada aí no mundo inteiro. Então, para que seja um hospital de verdade, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele tem que atender, então, ter esse pilar da saúde, tem que ser um local, né, que abrigue o ensino e tem que ser um local que abrigue a pesquisa também. Quais são os principais objetivos de um hospital? Então, é a prevenção da doença, o diagnóstico e o restauro da saúde, a educação, né, que é não só quem está ali trabalhando como estagiário, né, ou residente, alguma coisa assim, mas dos profissionais como um todo que trabalham ali dentro e também do paciente. E a pesquisa, né? Falando então rapidamente de cada um, prevenção de doenças. Como que a gente pode prevenir doenças dentro do hospital? Quando a mulher vai fazer um pré-natal, por exemplo, quando dentro desse hospital tem lá os ambulatórios e esses ambulatórios fazem acompanhamento de desenvolvimento de crianças e adolescentes, a gente está prevenindo também. Quando a gente faz aplicação de vacinas, a gente está fazendo um tipo de prevenção a doenças. E quando a gente trabalha com programas de educação sanitária e higiene no trabalho. Então, quando a gente trabalha com o paciente, tem a questão da educação sanitária. Então, o paciente muitas vezes internado, né, por um motivo que poderia ser evitado se ele tivesse algum tipo de educação sanitária, né? Ou os próprios trabalhadores, né? Mesmo aquele trabalhador da cozinha, né, que precisa ter informações sobre lavagem de mãos, né, para evitar contaminação de uma forma geral, quem faz a limpeza, quem trabalha na lavanderia, nós profissionais, né, o enfermeiro que tem que treinar os seus comandados a fazer uma aplicação de injetáveis da forma mais correta possível para evitar contaminação, a gente lá na farmácia, quando a gente vai manipular algum produto, né? Então, são programas que acontecem dentro do hospital que ajudam a prevenir doenças. Pode ser diagnóstico também, né? E restauro de saúde. Então, o diagnóstico muitas vezes ele vai acontecer quando você vai como paciente fazer uma consulta no ambulatório, por exemplo, e aí você acaba descobrindo uma doença, né? Então, é diagnosticada e às vezes você vai fazer essa consulta e já fica internado, né? De repente, esse internamento pode gerar um tratamento, pode gerar um procedimento cirúrgico, qualquer coisa assim do gênero. Vocês já devem ter visto algum caso de alguma pessoa que
não estava se sentindo muito bem, foi fazer uma consulta e já ficou internada. Então, isso pode acontecer. A pessoa vai, né, às vezes com algum sintoma, alguma coisa, mas às vezes ela vai também só para fazer um check-up e de repente descobre lá que ela está com a pressão super elevada naquele momento e ela fica lá no ambulatório, né, não internada, mas muitas vezes fica no ambulatório para verificar o que está acontecendo, ou, né, em outros casos também ela acaba sendo internada e assim por diante. Né? Então, são situações em que ocorre o diagnóstico. A pessoa vai até o hospital, mas não com a intenção de ficar internada, mas às vezes ela acaba ficando. E o restauro à saúde, né, quando a pessoa já vai porque ela precisa ser internada, né, para algum tipo de tratamento, ou mesmo algum tipo de procedimento que já foi agendado e tudo mais. A educação, né, como eu comentei com vocês, precisa acontecer com os funcionários, então todos que trabalham dentro de um hospital precisam ser treinados constantemente, precisam ter o que a gente chama de educação continuada, né? Então sempre ser informados de situações diferentes, novidades que acontecem aí no mundo, né? Treinamentos, e isso tem que ser frequente. Dentro de um hospital, todo mundo passa por educação continuada, ou seja, sempre, né, algum tipo de treinamento com algum objetivo específico. A educação também está voltada para o paciente, né? Então, quando o paciente, por exemplo, foi internado, foi tratado e existe algum tipo de informação que ele pode receber que vai fazer com que ele não volte pro internamento, isso tem que ser feito, né? Então, é o paciente que teve lá picos de pressão, né? E descobriu-se que ele estava tomando o medicamento de forma errada. Entra o pessoal da farmácia, então, para orientar ele, tudo certinho, para evitar que ele volte ao hospital. E também para os estudantes, né? Tanto o curso da área de saúde, como outros cursos também. Como a gente tem gente que trabalha no administrativo, né? Estagiários da administração. Como tem gente que trabalha no financeiro, estagiários também da área. E assim por diante. Não só estudantes da área de saúde, como muita gente imagina. Né? O hospital vai dar estágio ou residência para quem? A área de saúde, mas não só. Né? Outros profissionais que trabalham ali dentro também podem estagiar. E na questão da pesquisa, né, a gente tem que imaginar que o hospital, na verdade, ele já tem o caso pronto ali, né? Você vai fazer uma pesquisa, vai escrever, digamos que você vai fazer um artigo científico. Já está tudo ali, né? Todas as informações estão ali, é só você coletar essas informações e transformar isso num artigo. Né? Então, você focar naquilo que você quer, as informações já estão ali. Então, quando a gente vai fazer trabalha dentro de um hospital, a gente tem um acesso muito mais fácil a essas informações para a gente transformar isso em alguma coisa que seja importante e relevante para um futuro, né? Para as pesquisas científicas da área de saúde. E também o desenvolvimento de novas técnicas, como eu comentei com vocês, do caso do médico que desenvolveu uma nova técnica lá para cirurgia cardíaca. Ok? Que mais? Deixa eu ver que horas são. Já está no horário, gente. A gente na semana que vem, falando da classificação dos tipos de hospitais. Isso aqui é importante que a gente comece com a cabeça bem fresquinha para que vocês entendam bem. Tá bom? Dúvidas? Tranquilo, professor. Um bom dia para o senhor. Até Obrigado semana para que vem. vocês também. Uma boa semana e até a segunda que vem, tá?